Já pararam pra pensar que as coisas só fazem sentido quando a gente para de procurar significado pra elas? Não? Deixa eu te explicar. Bom, às vezes tudo que a gente precisa é de aprovação. Já pararam pra pensar nisso? A pergunta que eu realmente quero fazer é como e quando as coisas começam a fazer sentido? Quando a gente para de procurar significado nas coisas e começa a entender o significado delas sem ter que procurá-los? Essa é aquela pergunta. Ah, Mariana, mas qual o intuito desse vídeo? Fazer vocês entenderem que quando a gente para de se pressionar para as coisas funcionam. Eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês percebam que quando a gente para de levar as coisas com dificuldade, as coisas acontecem. E acontecem muito mais rápido do que a gente imagina. Primeiro, vamos começar entendendo e começar a procurar as coisas que fazem a gente ficar bem. As coisas que deixam a gente leve. As coisas que fazem a gente ser a gente. Certo? Vou começar a pontuar algumas coisas e a gente vai levando e conversando. Um bate-papo. Pra mim, desde 2020 tem sido algo muito complicado. Estar aqui onde eu estou agora é algo muito complicado pra mim desde 2020. Porém, é a minha casa. Eu não posso simplesmente deixar de vir a um cômodo da minha casa porque alguma coisa aconteceu, certo? Perdi meus avós em 2020, em maio de 2020. Desde então, vir aqui é um desafio intenso. Porém, a vida não para, a vida não parou. E imagina, se eu nunca mais tivesse pisado no meu quintal por causa disso. Será que eles estariam orgulhosos de mim por eu não pisar mais no quintal da minha própria casa? Será que eles estariam orgulhosos de mim por eu não conseguir ficar no meu quarto por muito tempo? Será que eles ficariam orgulhosos de mim por eu não conseguir abrir a janela do meu quarto porque eu vejo o quarto deles? Eles não escolheram ir embora em 2020. Ninguém escolheu. Eu não escolhi estar de luto. Eu não escolhi viver com o luto. É uma cicatriz que toda vez que você pensa nela, ela se abre de novo. E todo mundo sabe que o luto é assim. Ele nunca passa. Você só vai crescendo ao redor dele. E vai crescendo muito bem. Eu garanto pra vocês. Uma hora, as memórias boas passam a não te machucar mais. E as memórias boas começam a realmente ser as memórias boas. As memórias que a gente quer sempre se lembrar. E as ruins, elas passam, sabe? Eu lembro o que eu tava fazendo no dia. Eu lembro de tudo que eu fiz no dia. Nos 2 dias em que os dois se foram. Eu lembro tudo. Mas pensar nas memórias ruins não é mais o suficiente pra me deixar mal. Passou. Eu não sei se isso faz algum sentido pra vocês, mas viver com o sentimento ruim me privou de muita coisa. Me priva ainda, quando eu ainda tô em mal em relação a isso. Mas não são só os sentimentos ruins que a gente tem que deixar. A gente tem que deixar principalmente os bons. Eles não queriam que eu permanecesse só com os pensamentos ruins. Fiz isso por eles. E agora eu me sinto eu de novo. Será que eles estariam orgulhosos de mim de saber que eu passei na faculdade? E saber o que me tranquiliza? É saber que sim, eles estariam. E isso tudo foi sobre me reconectar comigo mesma, porque parte de mim se perdeu no momento em que eu perdi eles, porque eles eram uma parte de mim. Eu não me reconheci, não conseguia me olhar no espelho, não conseguia saber o que eu estava fazendo, comer, beber água, coisas básicas do dia a dia. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que
Eu não podia deixar de fazer aquelas coisas. Eu não podia deixar de viver. E aí eu voltei. Eu me senti Mariana de novo. Sabe o que de fato eu queria? Eu queria poder conseguir falar com a Mariana de 12 anos, que foi a Mariana que passou por todo aquele estresse e trauma, que ela ia se encontrar de novo. E que ela se permitisse sofrer. Porque parte dela nunca quis sentir o que ela sentiu. Parte dela nunca quis sentir que não pertencia a si mesma ou a algum grupo de amizade. Parte dela só queria sentir que pertencia a algo. Parte dela só queria seus avós de volta. E parte dela só queria ser ela, sem ter medo de nada. Queria dizer pra vocês que não foi fácil. E que não foi sozinha que eu consegui. A gente precisa sim de apoio. A gente precisa sim entender o que falta de fato na gente desde o momento que a gente se perdeu. Porque a parte que faltou em mim eram os meus avós. Era eles que faltava pra mim. Foi por causa deles que eu me perdi. E aí que tá. Eu precisava deles na minha vida de novo. Eu precisava sentir o que eles me faziam sentir. E é aquele momento em que a gente entende as necessidades do nosso corpo. Porque eu precisava sentir o amor de uma avó. Eu precisava sentir o amor do meu avô. E já que eu não podia ter, a gente tem que procurar em outras coisas. E bom, eu achei na música. Todas as músicas me fazem quem sou. Todas as músicas. Às vezes um banho gelado, às vezes um banho quente, às vezes um banho no frio, às vezes a chuva. Às vezes tudo é música. Na verdade, tudo é música. Tudo que te faz bem é tudo, sabe? Às vezes eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era abrir minha janela, coisa que eu nunca tinha feito em 2020. O que era muito complicado pra mim porque o meu quarto acabava se tornando um vapor. Era vazio, era quente, era abafado. Mas acabou que com o tempo eu comecei a abrir de novo. Que foi o tempo em que eu comecei a voltar a ser quem eu era. A música me salvou. Meus amigos me salvaram. Desde 2020, ciclos se encerram, começam, se encerram e começam e se encerram. Mas eu nunca realmente tinha me sentido incluída como eu me sinto agora. Eu nunca realmente senti que fazia parte de um grupo de amigos como eu me sinto agora. Eu nunca nem senti que eu pertencia ao grupo de amigos que eu pertencia na época. Hoje em dia eu sinto. Hoje em dia eu percebo que na verdade eu realmente não pertencia àquele lugar. Hoje em dia eu realmente percebo que as coisas só acontecem porque tem que acontecer e terminam porque tem que terminar. Mas depois que a escola acaba e a vida adulta começa, as coisas mudam e mudam para melhor.